meu nome é Eric, do canal Minha Querida História, e hoje vamos falar sobre Revolução Mexicana. Primeiro, para entender a Revolução Mexicana, precisamos lembrar que o México foi uma colônia espanhola, e em 1821 começa o processo de independência. Processo esse bem parecido com o processo de independência do Brasil e dos países da América Latina, com uma participação popular que foi freada. Construção de acordos entre as elites mexicanas e a Igreja Católica, por conta de sua grande quantidade de terras no México, temendo um governo mais popular e menos conservador. E se pararmos para analisar a situação latifundiária e política agrária, percebemos que ao conseguirem a independência, uma das coisas que não conseguiram ser consertadas foram a miséria camponesa e a miséria indígena. Com a miséria camponesa foram criados governos mais conservadores e futuramente os grandes latifundiários, chamados caudilhos, assumem o poder de maneira ditatorial. O caudilho Porfírio Dias, que não governou de forma democrática, pois governou de 1876 até 1911, ou seja, anos de governo na mão de uma pessoa só. Durante seu governo, Porfírio Dias começou a beneficiar as empresas estadunidenses e inglesas. Isso proporcionou o processo de industrialização no México e a criação de um proletariado se juntando aos camponeses e indígenas no processo de revolução. Naquele tempo, os indígenas trabalhavam em fazendas de maneira compulsória e recebiam catequese. Porém, ainda existiam algumas terras coletivas indígenas, não demarcadas. Com isso, o presidente tomou essas terras dos indígenas, obrigou eles a trabalharem em setores da economia, gerando um grande êxodo rural, fazendo com que fossem para a capital do México. E essas propriedades acabam ficando na mão de grandes latifundiários da região. Após a extinção dos ejidos, é criada a Lei dos Baldios, que proibia a ocupação e doação de terras. E se caso você fosse comercializar essas terras, deveria comercializá-las em dinheiro vivo e à vista. E com isso o capital estrangeiro irá ter uma grande participação na compra de terras. Isso proporcionou a desocupação dos camponeses e índios em certas regiões, fazendo com que eles se desloquem constantemente para sobreviver. E dentro desse cenário de desocupações, começam a surgir movimentos populares tanto no campo quanto na cidade. No campo, dois camponeses, Francisco Pancho Villa e Emiliano Zapata, se tornam líderes do movimento que tinha como objetivo conseguir a reforma agrária. Eles queriam tanto essa reforma que não ligavam se conseguiriam ela de maneira pacífica ou de maneira violenta. Na área urbana, um líder que se candidataria a presidente, Francisco Madero, tem projetos como voto secreto e legislação trabalhista, o que para a época era muito bom, pois o México estava no seu processo de industrialização. E com todos esses acontecimentos, em 1911 se dá início à Revolução Mexicana. Após a Revolução Mexicana começar, o presidente Porfírio Dias acaba renunciando ao seu cargo. Então Francisco Pancho Villa, Emiliano Zapata e Francisco Madero fazem um acordo para ver quem irá ser o próximo presidente. E nesse acordo é decidido que Francisco Madero ficará no comando. Porém, Madero não consegue realizar a principal proposta na época, que era a reforma agrária, pois os Estados Unidos fazem um acordo com Madero para impedir que camponeses não assumem o poder no México. Então Zapata rompe o acordo com Madero por manter um governo conservador. Zapata faz o plano de Ayala, que dizia que a Revolução Mexicana ainda não tinha acontecido, e sim ainda estava por vir, pois a reforma agrária ainda não tinha acontecido e deveria ser imediata. A Revolução Mexicana só acaba em 1917, enquanto o mundo está presenciando a Primeira Guerra Mundial. Bom, assim terminamos a Revolução Mexicana. Se inscreva no canal, dê o like, ativa o sininho e tchau!